Olá, professor. Meu nome é Rodrigo e eu estou aqui hoje para apresentar sobre o matemático famoso, que é o Carl Friedrich Gauss. Esse é o trabalho de matemática para obtenção de nota do segundo bimestre. Johann Carl Friedrich Gauss foi um matemático, astrônomo e físico alemão que contribuiu muito em diversas áreas da ciência, dentre elas a teoria dos números. O que é a teoria dos números? A teoria dos números é o ramo da matemática pura que estuda a propriedade dos números em geral, e em particular dos números inteiros, bem como a larga classe de problemas que surgem no seu estudo. Também contribuiu para a estatística. A estatística é a ciência que se utiliza das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros. E também contribuiu para a análise matemática, que análise matemática é o ramo da matemática que lida com os conceitos introduzidos pelo cálculo diferencial e integral, medidas, limites, séries infinitas e funções analíticas. Ela também surgiu da necessidade de prover formulações rigorosas às ideias intuitivas do cálculo, sendo hoje uma disciplina muito ampla. Também contribuiu para a geometria diferencial, geofísica, eletrostática, astronomia e óptica. Alguns se referem a ele como Principes Mathematici. Desculpa, não sei falar direito, pessoal, mas aqui na nossa língua significa príncipe da matemática, e também um grande matemático desde a antiguidade. Gauss tinha uma marca influente em muitas áreas da matemática e da ciência, e é um dos mais influentes na história da matemática. Ele considerava a matemática como a rainha das ciências. Agora eu vou falar um pouco sobre a vida de Gauss, Filho de pais humildes, o pai, Gerhard Diederich, era jardineiro e pedreiro. A mãe, Dorothea Benz, era analfabeta, não tendo registrado a data do nascimento de Gauss. Aos 7 anos, entrou para a escola. Segundo uma história famosa, seu diretor, Büttner, pediu que os alunos somassem os números inteiros de 1 a 100. Mal havia enunciado o problema e o jovem Gauss colocou sua lousa sobre a mesa, dizendo: "Liget-se". Sua resposta, 5050, foi encontrada através de raciocínio que demonstra a fórmula da soma de uma progressão aritmética. Büttner reconheceu a genialidade do menino de 10 anos, passou a incentivá-lo nos seus estudos, junto com o seu jovem assistente, Johann Christian Martin Bartels, apaixonado pela matemática. Entre Bartels, com 17 anos, e o aluno de 10, nasceu uma boa amizade que durou toda a vida. Em novembro de 1804, casou-se com Johanna Elisabeth Rosina Ostphotz, e que faleceu alguns anos depois, em 11 de outubro de 1809. Do primeiro casamento, teve 3 filhos, Joseph, Wilhelmine e Louis. Depois casou-se com Friederica Wilhelmine Waldeck, com quem teve mais 3 filhos, Eugen, Hilary e Therese. Falar agora um pouco sobre Gauss na estatística. A estatística é a área da matemática que estuda a coleta, registro, organização e análise dos dados. Bom, professor, para não ficar muito pesado o assunto e para mastigar um pouco ele, eu vou dar a estatística como um exemplo de um exercício aqui, que eu peguei, obviamente, de algum local, peguei do livro. Bom, o exemplo é o seguinte: 3 alunos, aluno X, aluno Y e aluno Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou. Como você pode ver aqui na tabela, só um momento, aqui na tabela, o aluno X, na primeira prova ele tirou 5, na segunda prova ele tirou 5 de novo, na terceira prova ele tirou 5,
na quarta prova ele tirou 10 e na quinta prova ele tirou 6. O aluno Y, na primeira prova, ele tirou 4, na segunda prova ele tirou 9, na terceira prova ele tirou 3, na quarta prova ele tirou 9 e na quinta prova ele tirou 5. O aluno Z, na primeira prova tirou 5, na segunda prova 5 novamente, na terceira prova tirou 8, na quarta 5 e na quinta 6. Bom, com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará reprovado apenas. Bom, aqui está o exercício resolvido. A média aritmética é calculada somando-se todos os valores e dividindo pelo número de valores. Neste caso, vamos somar as notas de cada aluno e dividir por 5, porque 5 é a quantidade de provas que ocorreu. O primeiro aluno, ao somar tudo e dividir por 5, ficou com 6,2, ou seja, aprovado. O aluno Y, ao somar tudo e dividir por 5, ficou com 6, também aprovado. Raspando, mas aprovado. O aluno Z, somando tudo e dividindo por 5, não conseguiu passar. Como o aluno ficará aprovado com a nota igual ou superior a 6, então os alunos X e Y serão aprovados e o aluno Z será reprovado. Então, a letra correta seria a letra C. Gauss e a matemática. Estudando em sua cidade natal, certo dia, quando o professor mandou que os alunos somassem os números de 1 a 100, imediatamente Gauss achou a resposta 5.500, aparentemente sem cálculos. Supõe-se aí que já houvesse descoberto a fórmula de uma soma de uma progressão aritmética. Gauss foi para Göttingen, sempre contando com o auxílio financeiro do Duque de Brunswick, decidindo-se pela matemática em 30 de março de 1797, quando se tornou o primeiro a construir um polígono regular de 17 lados somente com o auxílio de régua e compasso. Gauss doutorou-se em 1798 na Universidade de, desculpa professor, não sei falar essa palavra, Helmstedt, e sua tese foi a demonstração do teorema fundamental da álgebra, provando que toda equação polinomial f de x igual a zero tem pelo menos uma raiz real ou imaginária, e para isso baseou-se em considerações geométricas. Deve-se a Gauss a representação gráfica dos números complexos pensando nas partes real e imaginária como coordenadas de um plano. Seu livro Disquisitiones Arithmeticae, Pesquisas Aritméticas, é o principal responsável pelo desenvolvimento e notações da teoria dos números, nele representando a notação B igual a C, mod A, para a relação de congruência, que é uma relação de equivalência. Ainda nesta obra, Gauss apresenta a lei da reciprocidade quadrática, classificada por ele como a joia da aritmética, e demonstrando o teorema segundo o qual todo inteiro positivo pode ser representado de uma só maneira como produto de primos. Descreveu uma vez a matemática como sendo a rainha das ciências e a aritmética como a rainha da matemática. No começo do século XIX, abandonou a aritmética para se dedicar-se à astronomia, criando um método para acompanhar a órbita dos satélites. Usado até hoje, e isso lhe proporcionou em 1907 o cargo de diretor do Observatório de Göttingen, onde passou 40 anos. Passei direto. Somando todos os números de 1 a 100. Bom, como havia já contado 2 vezes no slide anterior, na sua infância, quando o professor mandava somar os números de 1 a 100, Gauss conseguiu diretamente o número 550. Agora eu mostrarei como que ele conseguiu fazer isso. Gauss percebeu rapidamente que a soma de todos os números de 1 a 100 resulta em 5.500. Para isso, vamos somar os termos de 2 em 2 de uma forma bem especial. Bom, aqui, 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. 4 mais 97, 101. E assim vice-versa, como em todos os exemplos após esses outros. Nas somas, ocupando o lugar da primeira parcela, temos todos os números de 1 a 50.
no lugar da segunda parcela, temos todos os números de 51 a 100. São os 50 somas e cada uma delas resulta sempre no mesmo número, 101. Portanto, para somar todos os números de 1 a 100, basta somar 50 vezes 101, isto é, calcular 50 vezes 101, que dá 5050. Progressões aritméticas. A soma de todos os números de 1 a 100 é um caso particular de soma de uma progressão aritmética, PA. Uma PA é uma sucessão de números em que a diferença entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Por exemplo, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 e 26. É uma PA de razão 3. Isso quer dizer o quê? Que a diferença entre o 5 para o 8 é 3. A diferença do 8 para o 11 é 3. A diferença para o 11 para o 14 é 3. E assim, continuamente, sempre vai ser igual a 3. O método usado por Gauss serve para calcular a soma dos termos de qualquer progressão aritmética. Vamos utilizá-lo para a progressão aritmética. Abaixo, desculpa. 5 mais 26, 31. 8 mais 23, 31. 11 mais 20, 31. 14 mais 17, 31. Logo, a soma dos termos PA dada é 4 vezes 31, que é igual a 124. A partir dessas observações, vemos que para calcular a soma dos termos de qualquer PA, basta somar o primeiro termo com o último e multiplicar por metade da quantidade de termos que tem a progressão aritmética. Isto é, se AL é o primeiro termo, AN é o último termo e N é o número de termos da progressão aritmética, a soma de todos os termos da progressão aritmética poderá ser calculada pela fórmula S igual a N, abre parênteses, A1 mais AN, fecha parênteses, tudo isso dividido por 2. Bom, professor, e é isso. Eu ia colocar mais coisas, mas ia ficar muito extenso, então eu coloquei só o que eu achei mais importante e o começo de tudo da matemática de Gauss. E é isso, espero que você tenha gostado. Tenha um bom dia e fica com Deus.